Estão aqui os últimos 5 jogos do Vasco. Perdeu do Botafogo na Copa do Brasil, perdeu do Coritiba no Campeonato Brasileiro, jogou bem esse jogo, perdeu. Empatou com o Botafogo 0-0 na Copa do Brasil, foi eliminado. Aí empatou em casa com o Bragantino no jogo das 11 da manhã em um domingo e foi atropelado anteontem pelo Atlético Mineiro no Mineirão. Por que aquele time que começou tão bem a competição agora reúne resultados ruins, Lédio Carmona? Porque não tem elenco. Teve que começar a fazer revezamento, começar a trocar jogadores. O Benítez não aguentou. O Benítez é um jogador que na temporada que ele mais jogou pelo Independiente, ele jogou 25 jogos. 25. Ele não está acostumado com o calendário do futebol brasileiro. Então você tem que poupar o Benítez. Só que o Benítez não tem substituto. Defensivamente, a defesa começou a ficar exposta demais. O André é um bom jogador, mas ele leva muito cartão amarelo. Ele deixa o meio-campo inseguro. Já levou 13 amarelos, já foi expulso uma vez na temporada. A bola começou a não chegar para o Cano. São 5 jogos sem o Cano fazer gol. Enfim, quando você começou a ter a exigência do elenco, o time começou a fazer água, porque você não tem reposição. A garotada ainda não está pronta. Vinícius, Juninho, muito problema de lesão também. Então, você começa a precisar de algo mais além do 11, do 1 ao 11, e começa a não aparecer. Aí começa a pressão, também a política em São Januário, é difícil. As chapas vão aparecendo, aí começa a promessa daqui, promessa dali, cobrança daqui, denúncia de acolá, e os jogadores no meio dessa confusão toda. O Vasco não tinha elenco para brigar em cima. O Vasco tem elenco para brigar ali por uma vaga na Sul-Americana. É a realidade do Vasco. O Vasco está na posição que é mais ou menos a que ele vai ter que tentar se manter no campeonato. Não era primeiro lugar, segundo, G4. Agora, não tem jogado bem, por causa disso tudo que eu falei. Contra o Curitiba, você falou que jogou bem, jogou mal. Não jogou bem. Se tivesse jogado bem, ganhava o Curitiba. O Curitiba é um time fraquíssimo. E ainda resolveu poupar contra o Curitiba. Eu acho que o Ramon está tomando decisões erradas. Ele bota o time titular para jogar contra o Atlético Mineiro, inteirinho, e poupa contra o Curitiba, contra o Atlético Goianiense, contra o Bragantino, que são, na verdade, os adversários que o Vasco deve focar no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, é isso. Contra times fortes, tipo Flamengo, Atlético Mineiro, aí, se você tiver que poupar, poupa aí. Contra os times mas corre o risco, né? São seus contra os times que são seus adversários no campeonato, Atlético Goianiense, Curitiba, Bragantino, time titular. Corre risco, Pedrinho, mas você botou o time titular contra o Atlético, tomou um sacode, entendeu? Foi 4. Imagine se vai com reserva. Ficar por ali. Fala, é uma situação complicada porque uma situação complicada porque o elenco é muito curto, né? E o Vasco nos 2 jogos, Bragantino e Atlético Mineiro, ele faz o gol e toma logo em seguida. O Atlético Mineiro é um time que amassa o adversário. Isso não é falta de... não é uma coisa para a gente avaliar, principalmente esse jogo, porque o Atlético Mineiro ele se impõe praticamente contra todas as equipes. Agora, jogos, por exemplo, contra o Bragantino, é para você fazer uma outra avaliação. Alguns jogadores também poderiam render um pouco mais. O Thales, o Lédio abordou um assunto importante, que é a tomada de decisão. O Thales, eu acho que ele está encaixotado dentro de uma marcação, mas ele tem tomado a decisão errada. Às vezes ele recebe encaixotado, às vezes ele tocar de primeira, ele quer driblar, ele mastiga a bola. E aí a gente entra também na discussão que o Lédio falou. Você tem um número de jogadores ali, né, contadinho, jogadores importantes como Cano, Benítez, e você precisa que eles joguem, mas eles estão num desgaste físico, aí você tem que poupar. É um jogo difícil que o Ramon está tendo que equilibrar. É uma decisão difícil para o Ramon. Ô Pedrinho, eu fiz o troca, inclusive contigo no sábado, né? E fiquei muito ligado nos jogos de domingo e vi muito mais crítica do que elogios ao futebol das equipes brasileiras, com raras exceções. Tem sido assim, né? Com raras exceções. E isso que estão falando do Vasco, que ele não tem elenco para encarar a maratona de um campeonato com jogos como a gente tem, cara, eu acho que só o Atlético Mineiro, porque só joga o Brasileirão, e o Flamengo e o Palmeiras, porque tem, de fato, elencos muito recheados, são times preparados para encarar essa maratona. Os outros 17 não têm elenco. Não tem. Sobretudo os outros 17 não tem. O Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Então, além de elenco, ele tem a condição de disputar só o Campeonato Brasileiro, de focar
só no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um grande elenco. Agora, tem também as eliminatórias, né? Que desfalcaram os times, 18 jogadores. Põe aí os desfalques das eliminatórias pra gente fechar esse bloco. Questão. Além disso, os desfalques por Covid, por lesão, por desgaste num campeonato tão maluco como esse, né, no meio de uma pandemia, ainda tem a data FIFA. Né? Dá uma olhada nos desfalques que os clubes brasileiros têm nessas próximas 3 rodadas. O Flamengo perde só Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Isla. O Palmeiras perde Gabriel Menino, Everton, Gustavo Gomes.